Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estamos, caríssimos irmãos, na sexta semana depois de Páscoa, que prepara a festa final do período pascal, que é Pentecostes. Está chegando. Daqui a 2 semanas já estamos em Pentecostes. E Jesus, com o Evangelho de hoje, ainda está no cenáculo, no lugar em que ele lavou os pés aos apóstolos, em que ele rezou a primeira missa, instituindo a Eucaristia, em que Jesus ordenou os primeiros sacerdotes, que são os apóstolos, dando ordem e poderes a eles de fazer tudo aquilo que estava fazendo. E no meio de tantas coisas belíssimas e importantíssimas que Jesus deixa aos apóstolos, promete o Espírito Santo. Os apóstolos estavam impreparados a entender o que Jesus queria dizer. Tanto é verdade que Jesus, como foi o Evangelho de ontem, lembra a eles, sem se aborrecer, encarando a ignorância dele com naturalidade. Será o Espírito Santo que vai ensinar a vocês e lembrar a vocês tudo que eu fiz e disse, porque ele é o Espírito da verdade. Então estava preparando os apóstolos para este evento importantíssimo que Jesus iria realizar depois da ressurreição dele, como aconteceu. E Jesus prepara o espírito destes apóstolos frágeis, pecadores, impreparados, porque não tinha ainda o Espírito Santo, mas ele tem uma paciência incrível, como a paciência que tem para conosco, porque Jesus não veio para julgar, para condenar. Jesus veio para salvar, para oferecer a salvação. Falando do Espírito Santo, nós podemos dizer assim: é o último presente que Jesus faz para a humanidade. No cenáculo onde Jesus estava falando este Evangelho de hoje, ele doa o próprio corpo na Eucaristia. Quem comer o meu corpo receberá a vida eterna, e eu ressuscitarei. Por isso tomai e comei.
Depois Jesus, aos pés da cruz, doa como testamento o único presente que lhe sobrava, a mãe dele. Eis a tua mãe. Logo depois, Jesus doa todo o próprio sangue, até a última gota, para lavar os pecados dos pecadores, os nossos inclusive. Doa ainda mais o perdão, que são as últimas palavras praticamente de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Este perdão não é só ao ladrão ao lado dele e aos que estão crucificando. É um presentão imenso de que toda a humanidade precisa, sempre, até o fim do mundo, o perdão de Deus para com os homens. Como se não bastasse, Jesus doa a própria vida final, se recomendando ao Pai. Jesus reclinou a cabeça e expirou, diz São João, que estava ao lado da cruz. Para São João, aquele expirar de Jesus não é dar o último hálito de vida, mas comunicar o Espírito Santo. Para São João, Jesus faz o maior e máximo presente no fim da sua vida terrena. Só que os apóstolos não entendiam nada de tudo isto. Então Jesus mantém a palavra. 50 dias depois, manda o Espírito Santo, dia de Pentecostes, 50 dias, aos apóstolos, fechados no cenáculo, trancados por medo, e imediatamente começa uma nova humanidade. Os apóstolos abandonam o medo e se jogam com coragem, anunciando Jesus ressuscitado. Começa oficialmente a igreja e a missionariedade. Esse então como Jesus age, doando, sempre doando. E o último presente é o Espírito Santo, que todos nós temos recebido. A partir dos apóstolos, a igreja, que tem os apóstolos como alicerce, até o Apocalipse confirma isto, a igreja toda recebe o Espírito Santo, que é a vida da Santíssima Trindade, que é o amor da Santíssima Trindade. Este presente que nos acompanha sempre. Agora, meus caríssimos irmãos, logo que os apóstolos receberam o Espírito Santo, não foram os mesmos apóstolos. Tiveram a sua identidade igual, anagráfica, mas a maneira deles viverem e a maneira de eles se apresentarem foi completamente diferente. Destemidos, corajosos, alegres, entusiastas, até alegre para dar a vida, ou no sofrimento primeiro, depois a vida, quase todos morreram mártires, alegres de poder repetir o gesto do máximo amor que o Mestre Jesus tinha deixado para eles. Não tem nenhum amigo maior, nenhum amor maior do que dar a vida pela pessoa amada. O Espírito Santo é a alma da igreja. O que Jesus deixou como testamento naquelas últimas horas da vida dele é a herança mais sagrada que todos nós, cristãos e cristãs, temos hoje e até o fim do mundo. Agora a gente se questiona. Jesus promete o Espírito Santo e o doa, porque Deus sempre doa. Não precisa de nada, de ninguém. Não pensem que nós viemos aqui na Basílica para glorificar a Deus, que Deus precisa da nossa glória para ser feliz. Que nós participemos das adorações para dar o que a Deus compete, porque Ele precisa disto para ser feliz.
É impossível. Deus não precisa de nada, é único, autossuficiente, eternamente. Mas Jesus é feliz em doar. Deus Santíssima Trindade é feliz doando, sempre doando, porque não precisa de nada, sempre doa. Nos convida a participar da Eucaristia porque que nos dá a coisa mais preciosa que Deus só pode dar, a vida. Mesmo Jesus, o corpo de Cristo, Jesus ressuscitado, para quem comunga, o perdão que Ele dá. Então, neste espírito verdadeiro de Deus, que sempre doar gratuitamente a todos que se abrem para receber, nós colocamos também a ação do Espírito Santo. Só que temos de deixar o Espírito Santo fazer o que Ele sabe fazer. O que sabe fazer Ele? Transforma, renova. Nós cristãos que recebemos o Espírito Santo, sobretudo os que receberam a crisma, que foi uma confirmação do Espírito que recebemos no batismo, como nós transformamos a nossa vida? Deixamos o Espírito Santo de nos conduzir? Porque cada cristão é cristão pelo fato que foi batizado e que foi confirmado com a crisma e se alimentou com os sacramentos ao longo da própria vida. É um prolongamento de Jesus. Ele deve testemunhar, como Jesus exigia dos apóstolos: vocês vão ser minhas testemunhas perante o mundo, depois de receber o Espírito Santo. Nós estamos dando testemunho de uma novidade incalculável que nos foi transmitida gratuitamente por amor e misericórdia de Deus? Ou, ao contrário, nós continuamos sendo pagãos? Este é o grande problema, drama da cristandade e da Igreja, que os cristãos, as cristãs batizadas, crismadas, vivem voluntariamente, com maior prazer, a vida mundana, a vida pagã, do que a vida cristã. Este é o grande escândalo. Falta o testemunho. Jesus se serve do testemunho para poder anunciar a sua presença, para ele poder doar o que doou antes de morrer, que continua doando. Doa o próprio corpo, o próprio sangue, a própria vida, a sua mãe, o perdão, a vida eterna e o Espírito Santo. Sempre doa. Mas quer doar não só a nós, quer doar a todos os homens e mulheres espalhados no mundo inteiro, de hoje e de sempre, porque Ele veio como Redentor de todos os homens. Não vai sossegar Jesus nem no céu, até quando não vir todos os homens e mulheres recebendo esta mensagem de amor, de misericórdia, de perdão, de doação, de generosidade de Deus, para transformar todos os homens e mulheres de pecadores em filhos e filhas de Deus, de partícipes do reino das trevas, mas agora do reino da luz, do reino da vida, do reino de Deus. Então, assumamos, caríssimos irmãos, este nosso empenho. Como Jesus exigiu dos apóstolos: darão testemunho de mim. Demos esse testemunho, lá onde nós estivermos. Não precisa fazer milagres. É necessário fazer o milagre dos milagres, que nós marquemos a diferença que deve existir, deve se notar esta diferença da presença de um cristão, de uma cristã, no ambiente em que nós temos. O ambiente pode ser pagão, adversário, perseguidor até, mas nós temos de ser firmes heroicamente. Mártires, etimologicamente, significa testemunhas do nome de Jesus, do nome de cristão e de cristã. Embora isto acarrete a perseguição, até a morte. Hoje em dia, justamente o Papa diz: nunca houve tantos mártires cristãos como dia de hoje. Lá em Terra do Oriente, centenas e centenas de mártires, não só padres ou bispos,
como nós pensamos, ou missionários, mas pais, mães, jovens, meninas, crianças, criancinhas, todos mártires, todos testemunhas do nome de Cristo, preferem morrer do que renunciar a Cristo. E os que os matam, pensam, como diz o Evangelho de hoje, de dar glória ao Deus Allah. Matam para glorificar Allah, Deus. Mas é uma blasfêmia, diz o Papa. Quem mata em nome de Deus é uma blasfêmia imperdoável. Porque Deus não mata ninguém, não quer a morte de ninguém, quer a vida. Ele prefere dar a vida dele, morrer ele, para salvar os que são mortais. Então, neste contexto histórico que estamos vivendo, coloquemos a presença do Espírito Santo na nossa vida e demos a Ele espaço para Ele nos transformar em testemunhas vivas, sem medo, sem vergonha, mas com toda alegria, com entusiasmo. Eu sou cristão, não vou fazer isto, não vou assinar este contrato assim desonesto, não vou entrar na corrupção, não vou entrar nestas farras medonhas a pagãos, não vou participar. Mas você em que mundo está vivendo? Estou vivendo neste mundo, mas eu quero transformar este mundo no mundo de Jesus, no mundo de Deus. É daí. Peçamos ao Espírito que nos dê esta coragem, que comunicou aos apóstolos, nem que nós nos saímos ridicularizados, marginados, encostados. Não vai mais com ele porque ele é muito piedoso, ele já se tornou santo agora. E a gente sofre estas indiretas, estas humilhações públicas. Demos glória a Deus que isto aconteceu. Significa que nós estamos no caminho certo, atrás de Jesus. Deus glorifica a nossa vida, a santifique e a torne rica deste testemunho de que Jesus mesmo se serve para poder afirmar a sua presença e comunicar a própria vida, a vida eterna, aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.